Os brasileiros estão acompanhando a CPMI do INSS e eles estão acreditando que o governo Lula tem alguma coisa a ver com a questão do roubo dos aposentados? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político e sócio aqui do Instituto IBESP, hoje aqui gravando um vídeo para comentar sobre a última pesquisa que nós fizemos, uma pesquisa nacional realizada nos 26 estados e no Distrito Federal, ouvimos 1.012 brasileiros e nós quisemos entender de forma bem direta, assim, olha, você está acompanhando a CPMI do INSS? E para quem disse que sim, que não, ali a gente fala assim, ok, você está acreditando que o que está acontecendo ali tem algum envolvimento com a questão do governo do presidente Lula? Afinal de contas, tem ali algumas indicações do irmão do presidente Lula, que era de um sindicato. Nós não entramos nesse momento da pesquisa, a gente só chegou até para entender realmente qual é o envolvimento e se existe envolvimento, né? Mas primeiro vamos falar aqui se as pessoas estão acompanhando. 55,8% dos brasileiros, ou seja, mais da metade dos brasileiros, diz que está acompanhando a CPMI do INSS. E 41% não está acompanhando. Aqui eu quero chamar a atenção para um dado preocupante, né? A gente percebe que é uma questão que é muito cara aos brasileiros, afinal de contas, a gente tem uma obrigação de ter o INSS, né? O Brasil foi moldado de uma forma que para mim é muito complicada, afinal de contas você tem que ter o seu INSS, você paga muito no final das contas, no final da sua vida, você não tem tudo que você pagou, ou seja, é melhor você ter essa economia particular, né? Mas, e como é tão caro assim, a gente está vendo um país cada vez mais envelhecido, e aqui tem um detalhe importante, que essa semana eu estava analisando um outro país, né? E aí a gente tem um dado interessante, os países enriqueceram, e começaram agora a cair a população, né? O Brasil, diferente, ele está ainda muito pobre e empobrecendo cada vez mais, e a gente vê a questão assim a população envelhecendo e empobrecendo. Se você fica pensando o que será nos próximos 20 anos do Brasil, é um dado que, se você não pensou ainda, começa a se preocupar com isso, porque quem é que vai financiar essa aposentadoria? E como é um caso tão caro aos brasileiros, você pensa assim, 100% tinha que estar acompanhando. Fala assim, meu, isso aí tem a ver com o meu futuro. Por que eu não estaria acompanhando? Mas, infelizmente, 41% dos brasileiros simplesmente falam, não estou acompanhando, não sei nem o que está acontecendo. E 3,2% diz que não soube, não quis responder. Qual é a região que está mais acompanhando a CPMI do INSS? É a região sul, 63,3%. Eu sempre falo sobre a região sul, é uma região muito politizada do Brasil, né? A gente tem ali um embate interessante entre esquerda e direita e é muito politizado. E você percebe por aqui as pessoas estão muito mais preocupadas. E também ali a gente tem um número excessivo de cidades com menos de 5 mil habitantes, tá? Isso aqui é uma pesquisa que eu estou colocando para vocês, que talvez no mês que vem, agora no mês de novembro, eu coloque alguma coisa para entender na cabeça dos brasileiros se eles acham interessante o Brasil ter ali 40 e poucos por cento, quase 50% dos municípios abaixo de 10 mil habitantes e muitos deles não conseguindo se pagar com os próprios impostos, né? Isso aqui é uma questão que eu venho pensando, eu já coloquei isso uma vez, não é um assunto tão simples no Brasil. O governo Bolsonaro ali, o Paulo Guedes tentou colocar alguma coisa ali com cidades com menos de 5 mil habitantes. A gente tem um número muito grande, o estado que mais tem cidades com menos de 5 mil eleitores é a cidade ali, habitantes também, o estado do Rio Grande do Sul. E é muito politizado, né? Aqui eu quero chamar a atenção que o Nordeste é uma região que é muito, que o presidente Lula, a gente sabe disso, ele tem lá muito reconhecimento em todas as eleições, ainda tem uma boa avaliação lá, e é uma região que está em segundo lugar acompanhando a questão da CPMI do INSS, 58,3%. E por que eu chamo a atenção aqui? Porque se a gente tem lá um governo, se a gente tem uma CPMI que ela está seguindo um caminho que pode de repente afetar o governo dele, você pode aqui atrapalhar, porque tem muita gente assistindo lá, tem muita gente prestando atenção no Nordeste para a questão da CPMI do INSS. E a região que menos está prestando atenção nisso é a região Centro-Oeste, com 41,5%.
Quando a gente pega no microtargeting, que eu já expliquei para vocês, quando a gente entende o perfil do eleitor, homens e mulheres estão acompanhando da mesma forma, tá? Em torno de 56%. Aqui depois um dado um pouco óbvio isso aqui, né? Mas assim, é sempre importante a gente tocar nesse assunto, mesmo porque eu quero chamar atenção para vocês para mais um detalhezinho aqui. Conforme a pessoa vai envelhecendo, o eleitor vai envelhecendo e vai acompanhando cada vez mais a questão da CPMI e do INSS. Então, se a gente olhar, por exemplo, as pessoas de 16 a 24 anos que começam a entrar no mercado de trabalho, começam a ter que ter essa certeza que um dia ele vai envelhecer, por isso ele tem que de alguma forma economizar, investir para amanhã ele ter uma velhice um pouquinho melhor. Apenas 34,2% das pessoas de 16 a 24 anos estão acompanhando a CPMI do INSS. E comparando com acima de 60 anos, 73,1% das pessoas acima de 70 anos, que é um número cada vez maior no Brasil, está acompanhando a CPMI do INSS. E aqui eu quero chamar atenção, porque a gente tem, acabei de falar da região Nordeste, que é uma região onde o presidente Lula é muito forte, e também entre os mais velhos. Eu fiz um estudo, não sei se vocês, a gente manda para o nosso Clube BESP, se você não é do Clube BESP, a gente está focando ali mais em jornalistas e políticos, né? Nesse Clube BESP ali a gente mandou um relatório em relação à idade média, mas se você quiser, entra no Instagram do IBESP ou no meu Instagram e você vai olhar ali que eu estou colocando um comparativo da idade média dos eleitores. Os eleitores contrários a Bolsonaro e principalmente lulistas são mais velhos. Tá? Então, assim, a gente percebe que esse eleitor de acima de 60 anos é um eleitor que vota muito em Lula e muito menos vota em Bolsonaro, principalmente na eleição de 2022 e nas pesquisas que a gente sempre faz aqui. O que acontece é que quando você pega esse número tão grande de pessoas acima de 60 anos acompanhando, como da mesma forma do Nordeste, dependendo da narrativa, dependendo do que possa afetar o governo do presidente Lula, isso pode afetar também a sua imagem como gestor público, a sua avaliação. Quando a gente olha por grau de instrução, é claro que o grau de instrução superior as pessoas estão acompanhando mais quem tem ensino médio e fundamental. Quem tem ensino superior, 71,5% está acompanhando a CPMI do INSS. Quem tem ensino médio, 48%, e aqui chama atenção de novo que é o eleitor do presidente Lula. 58,2% das pessoas com ensino fundamental estão acompanhando a CPMI do INSS. Aqui a gente também fez pelo IDG, que se você me acompanha sabe que o IDG é o Índice de Dependência Governamental, que é um índice que foi criado pelo IBESP, onde a gente entende a renda das pessoas através da dependência que ela tem do governo. O alto IDG é aquela pessoa que depende diretamente de todos os serviços, educação, saúde e principalmente do social, seja um BPC ou seja ali o Bolsa Família. E a gente tem o baixo IDG, que é aquela pessoa que tem convênio médico, se tem filho está na escola particular, não depende nada, não tem nenhum tipo de bolsa, é o baixo IDG. E o médio IDG é aquela pessoa que tem alguma dependência relativa ali. De repente ele não tem Bolsa Família, mas ele tem um plano de saúde e tal. E aqui a gente olha, quando a gente olha aqui, conforme vai aumentando a dependência, ou seja, quanto mais a pessoa vai caindo a renda, ela vai acompanhando menos. O alto IDG é o eleitor mais de Lula ali, 45,7%, está acompanhando a CPMI. Quando a gente olha o voto do segundo turno de 2022, é uma outra coisa que a gente sempre coloca para entender o perfil dos respondentes das pesquisas do IBESP, 59%, tanto os eleitores que votaram em Bolsonaro como os eleitores que votaram em Lula ficam em 59% ali, tá? Não muda muita coisa. E aí a gente fez agora, a gente tem um atlas de voto emocional, que foi ali um relatóriozinho curto. A nossa ideia é semanalmente enviar um relatório curto para deputados, senadores, prefeitos, políticos, jornalistas, onde a gente fez uma análise para entender existe um personalismo no voto no Brasil, né? As pessoas não votam no prefeito porque ele é do partido X ou do partido Y, votam porque é a pessoa do prefeito. Então, conhecendo isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos entendendo porque as pessoas votam em Bolsonaro, que é um grande personagem da política brasileira, e porque votam em Lula, que é um grande personagem da política brasileira. Como nós temos dois pilares aqui da política, você gostando ou não de um ou de outro ou dos dois, mas nós temos que ser sinceros, porque
nós não temos no Brasil ainda dois políticos, um político da estatura desses dois. E como a gente sabe disso, e o voto é personalista e as pessoas defendem eu sou bolsonarista ou eu sou lulista, o que a gente fez? A gente criou um estudo específico, onde a gente aprofunda depois que a pessoa se posiciona entre um deles, para entender qual foi a divisão que a gente colocou. Quem vota em Bolsonaro, a gente está entendendo se é bolsonarista, se é antipetista convicto ou se é um antipetista volúvel. Quem vota em Lula, se é lulista, se é um antibolsonarista convicto ou se é um antibolsonarista volúvel. E aí nós temos os isentos. Como eu apresentei lá no relatório, esse número de isentos ele fica muito igual, ou melhor, fica de forma idêntica com o número de 2022 de brancos, nulos e abstenções, 25% dos eleitores. Isso aqui eu chamo atenção porque todo mundo fica falando assim, não, tem um caminho do meio, que se eu conseguir esse caminho do meio, esse caminho do meio, sinceramente, não existe. O que existe são votos aqui, as pessoas que têm ali suas convicções personalistas, tá? Tem várias teorias e eu gosto muito, tem a Quaest fez um estudo muito interessante do Felipe, que é um grande profissional, e eles fizeram um estudo muito interessante para entender ali. Eles estão colocando alguma coisa de engajados, assim, onde eles mostram que o woke fica em 5%, que é uma pauta de gênero, feminista, tal, mas é uma pauta que quem assiste televisão acha que essa pauta domina o Brasil. Não, só 5%, que são pessoas mais ricas, brancas, então não é uma pauta, quando a gente fala de diversidade, essas pessoas, esses 5%, não têm diversidade, né? Então aqui a gente precisa entender, a minha função aqui é tentar entender cada vez mais o motivo por que alguém vota em alguém, tá? E da mesma forma o Felipe e outros grandes institutos, que é sempre bom todo esse monte de informação para a gente tentar formar um estudo assim grande, né? Para a gente entender realmente cada eleitor, por que motiva ele a votar ou não. E aqui a gente tenta entender, como eu falei para vocês, essa teoria aqui personalistas que nós criamos aqui do IBESP. O que acontece é que a gente percebe que quem está acompanhando essa CPMI do INSS, sinceramente, ali são os bolsonaristas com 60,5% deles, o antipetista convicto com 49,7%, o antipetista volúvel com 61,5%, os isentos com 46,1%. Percebe que essas pessoas não são engajadas em nada, né? Elas são pessoas, aliás, é uma coisa que é engraçada, não só eu falei isso, mas nós temos no Brasil hoje um grupo de pessoas que prefere ficar quieta em casa e depois ela fala assim, eu não ajudei a tá, essa porcaria que tá. Se tiver bom, talvez ele fale, eu ajudei a fazer isso aqui. Então as pessoas elas têm que entender que elas estão dentro do mesmo avião e se o piloto for ruim, todo mundo morre, né? Isso é uma coisa que infelizmente a gente não percebe isso nos brasileiros. O brasileiro, desculpa a minha sinceridade, mas me parece um povo muito egoísta, né? Pensa muito nele, se eu tô bem, tudo bem, e que se dane o vizinho, né? Quando a gente olha os antibolsonaristas volúveis, tá? Que não são exatamente petistas, lulistas, alguém que vota hoje no Lula porque não gosta muito do Bolsonaro ali e tal. 66,7% tem ali, está votando mais, está acompanhando a CPMI. E esse grupo aqui, a gente já percebeu, esse grupo que eu acabei de falar para vocês, um grupo mais woke, ali que tem ali um grau de instrução maior, tal. Quando a gente fala do antibolsonarista convicto, 61,2% está acompanhando. E quando a gente fala do petista, do lulista, quando eu falo eu sou lulista, 61,6%. Ou seja, os eleitores que votam em Lula hoje, e aí a gente entendeu essa graduação de lulistas, antibolsonaristas convictos e volúveis, acima de 60% está acompanhando a CPMI. De novo, dependendo de como for o encaminhamento dessa CPMI, dependendo para que lado ela for, a narrativa for, as provas forem, isso pode prejudicar o governo e a imagem do presidente. Quando a gente tem um outro dado aqui que é interessante, que a gente sempre coloca, e eu fico feliz que os outros institutos começaram a prestar atenção nisso. Ontem até um presidente de um partido me ligou e falou, Marcelo, a pesquisa tal, você vai entender o hábito de consumo de mídia que você sempre faz? Eu falei, claro que vamos, a gente sempre faz isso. Então toda pesquisa, não importa que cidade a gente faça essa pesquisa, a gente está entendendo qual é o perfil bolsonarista, lulista, como eu acabei de mostrar para vocês, porque é interessante o prefeito saber, olha, na minha cidade eu tenho 10% de bolsonaristas, 15% de lulistas, tal. Eu preciso saber, vai ter eleição de 2026, como é que eu me posiciono nesse tabuleiro para que eu tenha, pensando já em 2028, né?
Então a gente está fazendo isso em todas as cidades. Se é um estudo para deputado, a gente entende também quem vota nele e quem não vota, qual é esse perfil personalista. E também o hábito de consumo de mídia. Eu preciso saber como que os eleitores se informam na minha cidade, porque eu fico achando que está todo mundo no Instagram, de repente está todo mundo vendo a TV tal, ou lendo o jornal tal, tá? Entendeu? Então isso aqui a gente faz também. Eu sempre explico do cuidado com as redes sociais, porque a grande maioria dos brasileiros fala que se informa pelas redes sociais. Quando a gente vai ver, ele olha as redes sociais e vê fofoca nas redes sociais, vê coisa que aconteceu com um artista, com um jogador de futebol, que não é informação, mas existe uma diferença muito grande de informação. A CPMI é uma informação, né? Quando o cara olha lá o que foi um influencer, teve um problema, isso não é informação. Então as pessoas confundem isso, falam, não, eu estou sempre na rede social, me informo por lá. Mas só que aí tem um impacto da notícia dada na televisão muito mais forte, por vários motivos que eu já expliquei, posso retomar aqui de novo. Quando a gente olha quem se informa pela TV, 66,2% está acompanhando a CPMI do INSS. Aqui está a maioria dos eleitores do presidente Lula está na televisão, a gente já falou muito sobre isso. Quem acompanha pelas redes sociais, 56,9%, quem se informa pelas redes sociais, 56,9% está acompanhando a CPMI do INSS. Aqui eu quero trazer um adendo para vocês entenderem melhor o meu pensamento. A televisão, ela molda o pensamento dos brasileiros. Tá? Diferente das redes sociais, onde você tem uma pessoa falando, outra comentando embaixo de forma contrária, aí o outro pede para a inteligência artificial ver se é verdade ou se é mentira. Existe um embate de discussões. A primeira informação, ela chama atenção, mas você tem uma relação de discussões ali que você pode, durante essa discussão, mudar a sua opinião. Diferente da televisão, que ela coloca numa versão, ela tem ali uma pessoa que fala bem, com um tom de voz perfeito, que tem ali uma imagem perfeita, que te pega no momento que você está relaxado, que você não está impactado ali, como você fica nas redes sociais jogando a informação para cima e acabando não entendendo. E a TV ela tem capacidade de construir uma narrativa para destruir uma pessoa ou construir outra. Isso já aconteceu demais no Brasil e ainda acontece diariamente no Brasil. A televisão, ao invés de dar uma informação fria, ó, aconteceu isso, ela conta hoje uma história, traz especialistas para que corrobore aquilo. Né? Então você pega um especialista que coloca ali um nome bonito e você olha para aquilo e fala, pô, se o cara está falando é porque é verdade. E por que eu digo isso? A maioria está vendo pela TV. Dependendo do lado da narrativa da TV, ela pode complicar o governo Lula ou ela pode ajudar o governo Lula, seja omitindo informações, seja mudando o formato da informação, ela pode fazer uma coisa ou outra. Como eu não assisto televisão, há muito tempo abandonei a televisão porque para mim ela não me serve como fonte de informação, o que acontece ali é que você pode ter um problema, a gente sabe disso historicamente, a gente tem eleições já foram ganhas pela televisão, né? E aqui a gente viu pelo voto de quem votou. Se você não viu nossa pesquisa de voto para presidente, o vídeo passado foi sobre isso, tá? Se você não viu, vá lá ver, onde eu mostro que Bolsonaro está na frente de Lula na nossa pesquisa, mas eu explico porque eu entendo que o Lula, apesar da vitória de Bolsonaro no voto estimulado, Lula tem mais chance de ser presidente se a eleição fosse hoje, teria mais chance de vencer a eleição se fosse hoje. Tá, eu explico lá, se você não viu o vídeo, legal, já passou tá quase com 2.000 visualizações, eu agradeço até quem assiste. E nesse voto que teve Bolsonaro e Lula, a gente também cruzou o dado aqui, e aqui a gente tem um outro dado que é interessante, né? Quem vota hoje em Jair Bolsonaro, 56,6%, diz que está acompanhando a CPMI do INSS. E quem vota em Lula, 62% está acompanhando, ou seja, os eleitores do presidente Lula estão acompanhando mais que os eleitores de Bolsonaro. Aí você fala, é porque o eleitor de Lula está prestando mais atenção? Não, o eleitor de Lula ele é mais pobre, o eleitor de Lula ele é mais velho, o eleitor de Lula ele tem menos ensino. Essa pessoa está na televisão. Tá? Então, por isso, de novo, dependendo da narrativa que a televisão colocar, ela pode prejudicar o presidente ou ajudar. E aí, depois que a pessoa fala, não, eu estou acompanhando, aí a gente quis saber, falou assim, olha, você acredita que o governo Lula tem alguma relação com o roubo do INSS?
Tá? Então foi uma pergunta após que a gente colocou. 53,1% dos brasileiros acreditam que sim, o governo Lula tem relação com o roubo do INSS. 31% diz que não tem e 16% não soube responder. Tá? A região que menos acredita que o governo Lula tem relação com o roubo do INSS é a região Nordeste, com 45,5%. Tá? Que está dizendo assim, sim, tem relação, é o menor número que tem. E quem mais, que é a região que mais acredita que tem relação, que tem algum acompanhamento, que tem, o governo Lula tem relação com o roubo do INSS, é a região Norte. Tá? A região Norte, eu quero chamar a atenção, ela vem mudando muito o perfil ideológico e também personalista da região Norte. Estados como Roraima, Rondônia, Acre e também o Amazonas. O Amazonas a gente teve lá o capitão Alberto Neto, do PL, no segundo turno, em 2024, para prefeito de Manaus, contra o Davi Almeida, que foi reeleito, né? E agora nós temos lá a candidata do PL, a Maria do Carmo Cefair, que está saindo pelo PL, ela era candidata a vice do capitão Alberto Neto, saindo de novo. Então a gente percebe que existe ali uma organização e que você começa a mudar o perfil. E aí é o estado hoje, a região hoje do Norte, que é a região que mais acredita que o governo Lula tem ali uma relação com o roubo do INSS. Quando a gente olha homens e mulheres, os homens acreditam mais que as mulheres, que existe uma relação do governo Lula com o roubo do INSS, os homens com 57,9% de sim e as mulheres 48,8%. E quando a gente olha quem acredita ali, quando por faixa etária, lembra, eu acabei de falar para vocês, quanto mais velho, mais acompanham a CPMI do INSS. Agora, quando a gente pergunta, você acredita que o governo Lula tem relação? Quanto mais envelhece o eleitor, menos acredita. O eleitor de 16 a 24, 69,7% acredita que o governo Lula tem relação com o roubo do INSS. E quando a gente pega os idosos, que seriam os mais prejudicados, que foram os mais prejudicados, né? 29,7%, apenas 29,7% acredita que o governo Lula tem relação. Ou seja, eles estão acompanhando a CPMI do INSS e eles não estão acreditando que tem relação. Aqui você pode pensar, eu não acompanho a TV, mas de repente a TV, o que está sendo colocado lá, as pessoas estão vendo. Eu falo, pô, teve um roubo, eu fui prejudicado, mas o governo não tem relação. Quando a gente olha por grau de instrução, o ensino fundamental é o que menos acredita que o governo Lula tem relação, 39,9%. E quando a gente olha ali o pessoal de ensino médio, 63,1%, o ensino superior, 56%. Aqui, de novo, tem um detalhe. Então perceba assim, os eleitores mais à esquerda, que mais votam em Lula, são aqueles que menos acreditam. Isso é natural. Isso pode mudar, só muda, como de novo, se houver uma mudança de narrativa no meio de comunicação, que é a televisão. Quando a gente olha por índice de dependência governamental, onde o alto IDG é aquele que tem a menor renda e o baixo IDG é aquele que tem maior renda, conforme cai a renda dos eleitores, eles menos acreditam que o governo Lula tem relação. Natural também, então, os eleitores mais ali de Lula, que são mais dependentes do governo. Quem votou em Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022, 83,7% acredita que o governo Lula tem relação, e quem votou no governo Lula, quem votou em Lula em 2022, no segundo turno, 19,7% acredita que o governo Lula tem relação, tá? E agora, quando a gente pega aqui o perfil personalista que eu falei para vocês, quem é bolsonarista, 90,8% acredita que o governo Lula tem relação com a CPMI do INSS, com o roubo do INSS. E conforme aí vem o antipetista volúvel cai um pouco, o convicto cai um pouco, o antipetista volúvel cai um pouquinho mais, o isento tem ali 49,8%, e aí quando a gente olha ali o lulista, 9,7%, apenas 9,7% de quem se diz lulista acredita que o governo Lula tem relação. Agora, quem é antibolsonarista convicto, está votando em Lula e com convicção porque ele não gosta de Bolsonaro por vários motivos, 31% acredita que o governo Lula tem relação, tá? 33%, melhor dizendo. E aqui quando a gente faz aquele recorte que eu falo para vocês do hábito de consumo de mídia para entender por onde as pessoas se informam. Quem se informa pela TV, 42,6%
acredita que o governo Lula tem relação com o roubo do INSS. E quem se informa pelas redes sociais, 64,8% acredita que o governo Lula tem relação com o roubo do INSS. Aqui eu quero chamar atenção porque você pode estar pensando, a INSS, desculpa, o INSS não, mas as redes sociais elas são tomadas por bolsonaristas. Não é bem assim, a gente vê hoje uma disputa muito franca ali dos dois lados, muito franca, mas assim, daquela forma que você já conhece. Se você tem rede social, eu tenho, mas eu não sou eu que trabalho nela, eu não fico vendo rede social, então também não sei. Mas eu sei que as pessoas me explicam e passam um relatório para mim que existe uma disputa muito ferrenha hoje, que a esquerda cresceu muito, ali o governo vem fazendo muita propaganda ali também nas redes sociais, e ali onde existe essa disputa de narrativa, 64,8% acredita. Aonde não existe disputa narrativa, onde existe uma criação de narrativa com interesse de alguma coisa um lado, me desculpe a minha sinceridade, mas não me parece que a TV ela trabalha sempre para trazer a verdade, ela coloca ali de repente uma narrativa que é importante para ela, ou importante para um grupo, 42,6%. Tá? Então isso aqui me preocupa muito porque eu gostaria de ver uma TV mais com direcionamento apenas com informação. E aqui a gente viu quem votou agora nessa pesquisa que eu falei para vocês. Assista o vídeo passado, tá? Um vídeo onde eu explico por que Lula hoje teria mais chance de vencer a eleição, apesar de Bolsonaro estar na frente. 84,6% de quem vota em Bolsonaro hoje acredita que o governo Lula tem relação. 5,9% de quem vota em Bolsonaro hoje acredita que o governo Lula não tem relação e 9,5% não sabe. 17,6% de quem vota em Lula hoje acredita que o governo Lula tem relação com o roubo do INSS, 68% acredita que não e 14,4% não sabe ou não respondeu. Quem votou em nenhum, não quero votar em nenhum dos dois, 55,1% acredita que o governo tem relação com o roubo do INSS e quem falou não sei, eu não quis responder, 32,4%. Tá? Essa aqui é uma pesquisa que a gente faz como marketing de conteúdo, a gente coloca esse estudo aqui para você. Se você quer receber esse estudo em PDF, por favor, envie aqui para a gente no QR Code aqui, peça para a gente o estudo, a gente envia, tá? A gente faz questão de enviar para jornalistas, políticos. Se você entende que é importante você saber na sua cidade ou seus eleitores qual é o perfil personalista, eu posso dizer para vocês que é importante, tá? Até para vocês se posicionarem agora em 2026, é importante você ter um estudo na sua cidade. Claro que não é um estudo só disso, a gente tem que fazer um estudo completo e dentro desse estudo a gente inclui. Tá? Então você também pode ir nesse QR Code e falar, olha, eu quero bater um papo com o Marcelo, quero fazer uma reunião para ver, para entender aqui como que eu faria um estudo na minha cidade. Agora, se você quiser, siga a gente aqui, tá? Curte o vídeo, se inscreve no canal para a gente ter aqui a informação chegar diretamente a você e também se você quiser entrar no nosso canal do Telegram, nosso canal Telegram, se você tem Telegram, você se inscreveu no nosso canal, quando eu coloco ali a pesquisa, eu vou colocar logo mais, você já tem acesso a ela, você não precisa ficar me pedindo a pesquisa, é só entrar no canal do Telegram, é um canal onde a gente só põe informação, não existe discussão, não existe debate, é só para você receber os nossos vídeos, nossas informações e nossos relatórios semanais também. E essa pesquisa, por fim aqui, foi possível porque a gente tem a parceria aqui da BRCal. A BRCal é uma empresa familiar como o IBESP, que também está há 20 anos no mercado como o IBESP, e que ela tem todo o trabalho ali de tecnologia, de atendimento, de saque, de cobrança, e pode fazer marketing também para vocês. É uma empresa muito grande e que tem uma parceria muito legal com a gente. Tá bom? Um grande abraço e até a semana que vem.